Hora de falar sobre o Vasco da Gama. Vale a lembrança de que no início da semana, o pessoal da 777 emitiu uma nota afirmando que pela primeira vez desde que o clube havia sido comprado pela 777, houve um atraso no pagamento dos direitos de imagem e a 777 culpou o Pedrinho e a associação por esse atraso, até porque nesse momento a SAF pertence à associação desde uma liminar na quarta-feira da semana anterior. Pois bem, o Vasco conseguiu receber a primeira parcela do patrocínio da Betfair e essa grana foi utilizada para quitar os direitos de imagem que estavam atrasados desde segunda-feira. A quitação se deu nessa sexta-feira e o Vasco inicia a próxima semana sem qualquer pendência com o elenco. Só para relembrar, vale contar também que a 777 tenta mais de uma semana derrubar a liminar que permite a Pedrinho e companhia assumirem, ainda que provisoriamente, a SAF do clube. Enquanto isso, a 777 busca interessados para comprar a parte que pertence a ela no Vasco. A pedida é de 600 milhões de reais. Além do novo investidor, ele ainda vai ter a obrigação de bancar 270 milhões de parcela em setembro desse ano e 120 milhões de parcela em setembro do ano que vem. Vamos falar sobre o Vasco. Felipe Coutinho desembarcou nessa sexta-feira no Rio de Janeiro, foi perguntado sobre o Vasco. Cara, eu achei bem legal da parte dele ele responder. Tem um monte de jogador que o jornalista vai até o aeroporto e o cara nem se dá o trabalho de responder. O Felipe Coutinho foi e respondeu. Achei bacana da parte dele ter respondido, ter parado para responder. Ele não pode falar tudo, né? Ele falou, pessoal, desculpa, mas eu não posso dar mais informações. O mais importante é o que vocês já sabem, que existe o interesse da minha parte. Foi basicamente isso que ele falou. Então, assim, o Felipe Coutinho já desembarcou, vai passar férias, a casa dele no Rio de Janeiro, inclusive passou por uma reforma grande nos últimos dias. Outra atualização importante sobre o Vasco. O Edmundo já estava em São Paulo, tá? Veio tratar sobre algumas coisas de saúde, e o Pedrinho e outros diretores do Vasco estão em São Paulo, vieram agora mais recentemente para tentar avançar nas negociações para a venda da SAF do clube. E há uma série de conversas com o fundo de investimentos, com bancos, enfim. O pessoal da XP também está na parada. A informação da XP foi divulgada pelo Pedrosa, que cobre muito bem o Vasco, tá? Vamos falar sobre a negociação envolvendo o Felipe Coutinho, que ainda não está fechada, mas novos capítulos vão acontecer já nos próximos dias e, claro, a preparação para o jogo diante do Flamengo. Começa exatamente falando sobre isso, sobre Álvaro Pacheco, né? Os primeiros movimentos dele, o primeiro treinamento, a intensidade que ele já deu, a forma como ele conduziu o treinamento, participativo, gritando, é um cara mais explosivo, né, comandando. Mas o Ramon não era assim também. Mas é o perfil do Álvaro Pacheco, um cara que bota a mão na massa mesmo. Alguns europeus têm o perfil de passar adiante para o seu auxiliar, ele não. Inclusive, muito semelhante, quem o acompanha já lá fora, a metodologia do Jorge Jesus, de participar com o time, correr no aquecimento, treinar fisicamente, enfim, um cara que vive o clube. Boa sorte ao Álvaro Pacheco, que está chegando ao Vasco e já comanda a equipe no clássico com o Flamengo, né? Domingo, dia 2, a volta do Campeonato Brasileiro, no fim de semana 1 e 2, o Vasco joga dia 2 às 4 da tarde, claro que nós estaremos lá no Maracanã para contar tudo desse grande jogo, o clássico dos milhões, o maior clássico do Brasil e um dos maiores do mundo, Vasco e Flamengo. Quero contar uma história que ontem, mais um capítulo ela ganhou, e um capítulo bem triste, e vocês vão entender por quê. Acompanhe até o final. Há coisa de 15 dias, eu publiquei no Twitter, no meu Instagram também, e falei aqui no canal, que apenas 3 pessoas estavam autorizadas a negociar, a falar em nome do Felipe Coutinho no Brasil. O empresário dele e os 2 irmãos. Pois bem, por que eu trouxe essa informação? Eu sou amigo do empresário do Felipe Coutinho há mais de 20 anos, com quem falo quase que semanalmente. Mas aprendi nesse episódio a não confiar mais nas pessoas. Por que mentir? Despistar faz parte do negócio. Fabinho, não posso falar. Beleza. Já falou para mim, já deu a entender, tem negociação. Não tem nada, é diferente. Pô, mas estão negociando com o Juliano Bertolucci. Esquece,
Não podem. Bertolucci nem o telefone do Coutinho tem. Aí ontem, o Edmundo traz mais um capítulo triste dessa história ao dizer que há 3 semanas foi na casa do empresário do Felipe Coutinho e levou o Pedrinho para começar a negociação que o Pedrinho revelou há 2 semanas na coletiva. E sempre que falava, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Para que vocês tenham uma ideia de quanto o ser humano esquece o valor de uma amizade, não é me botar na cara do gol. Não queria isso. Acho que faz parte do mundo do negócio não dar detalhes para não estragar uma negociação que é muito difícil, eu vou contar ela até o final. Mas você dizer que não tem nada... Na quinta-feira à noite nós nos falamos. E aí, para mim, foi a gota d'água. O copo estava cheio, ele apenas transbordou. Perguntei, Felipe está voltando para o Brasil dia 4 de junho? Porque era essa a informação que o Zé Comé tinha, Zé Comé que é vizinho do Felipe Coutinho, e falava, não, cara, ainda não está nada certo. Ele vem para passar o aniversário dele, dia 12, perfeito. Mas não está certo quando é que ele vem não, se vem dia 4, dia 1º e tal. Na quinta-feira à noite, o Coutinho estava no aeroporto, embarcando em Doha. Sexta-feira de manhã desembarcou no Brasil. E aí? Realmente, esse episódio deixou muito claro para mim que não dá para confiar nem em quem é amigo. Ou pelo menos se dizia. Porque para mim, desilusão total e relação de amizade acaba. Eu fiquei exposto, porque vim a público falar isso que escrevi e falei. Só 3 pessoas falavam e uma delas estava participando da negociação paralelamente ao Juliano Bertolucci, porque o Juliano negociou com a SAF e continua negociando, e o empresário dele com o Pedrinho. Mentir para um amigo. Não é um conhecido. Enfim, esclarecimento feito. Torço pra cacete pelo Felipe Coutinho. Primeiro cara que entrevistou o Felipe Coutinho fui eu, em 2008, na televisão, na Bandeirantes. E vai jogar pra cacete no Vasco, vai ser muito útil com o Payet. Já tinha falado isso inúmeras vezes lá atrás, não só agora. O Vasco precisava de um cara tipo Felipe Coutinho. Porra, esquece. 2 meias como esses caras. Vamos ter 2 meias de altíssimo nível. O Verratti vai se fartar a fazer gol. Mas o episódio deixou uma lição pra mim. Nem tudo que parece é. Nem todo mundo que se faz de amigo realmente é. Fica a lição e um pedido de desculpas a você, torcedor, que embarcou na minha informação porque eu estava sendo enganado pelo empresário dele. Vida que segue. Sobre a negociação, e aí eu vou apurar para outros lados, obviamente. Hoje, inclusive, falei com o Souza pela manhã, através do WhatsApp. Souza falou, Fábio, eu estou chegando segunda-feira ao Rio de Janeiro, passar férias, tenho mais 1 ano de contrato. Conversei com o Coutinho, claro, Couto, como ele chama, somos muito amigos. Não tem nada ainda em relação a mim. Gostaria muito de voltar. Você sabe do meu desejo. Falei com você e com o Dieguinho naquele podcast. Não houve o avanço na negociação naquele momento, mas eu quero voltar. Sonho em voltar um dia para o Vasco, mas eu aqui ainda tenho mais 1 ano de contrato. Sei que seria importante, palavras do Souza, nesse momento para o Coutinho, que é um cara introspectivo, para ajudar nesse entrosamento com o elenco e tal. E sei que ele gostaria que eu voltasse, mas eu preciso aguardar o movimento do clube, se é que vai haver também. Volto de férias para curtir com a família e depois para a Turquia para cumprir mais 1 ano de contrato. Caso haja algum movimento diferente, sento e converso para negociar. O Souza seria importante para o Vasco nesse momento, dentro e fora de campo? Sim. Por quê? Todo time precisa de 16 jogadores. Como assim 16 titulares? Os 11 que entram em campo, aquelas 5 substituições que são sempre feitas. Você olhar para o banco, a partir do 10 de julho, ter Souza, ter quem mais que está lá no banco? Ryan, moleque estrela. Quem mais que entra no time com frequência? Adson ou David. Você começa a mostrar que tem opções. Porque lá em outubro, Jair e o Paulinho voltam. Só que até outubro o campeonato já entrou na reta final e a Copa do Brasil acabou. Não pode esperar. E ele vai ser um cara importante para o próprio Felipe Coutinho nessa adaptação, sim.
palavra final vai ser dada pelo Álvaro Pacheco. Vamos aguardar. Felipe Coutinho tem mais 2 anos de contrato com o Aston Villa, contrato milionário, ele recebe na casa de 1 milhão de euros, não é um valor baixo, mas assim, dá para negociar? Dá. O Aston Villa, apesar de ter pago 20 milhões de euros para tirá-lo do Barcelona há 2 anos e meio, já viu que ele não vai mais jogar por lá e tem toda uma questão envolvendo o fair play financeiro. Se isso tudo for ajustado, e é isso que o presidente Pedrinho, de forma muito hábil, está fazendo junto com a SAF, o Vasco dará um passo importantíssimo para trazer o Felipe Coutinho. Para fechar ontem, a informação trazida pelo Atenção Vascaínos, aqui a gente dá crédito, tá? Não tem problema nenhum. Aqui no canal, a minha linha editorial é dar crédito. Se os outros não dão, foda-se. A Betfair pagou uma das 3 parcelas acordadas em contrato, lembra que eu falei que iria fazer até o final do mês e antecipou, e com esse valor o Vasco quitou os direitos de imagem que estavam em atraso em 5 dias e já tem caixa para abrir o mês de junho. Óbvio que outras receitas também estão sendo buscadas. Para fechar assim, agora sim. Ontem o perito criminal esteve lá na sede da SAF, mais uma vez, esteve na quinta, esteve na sexta, pegando os documentos todos que precisavam, para poder levar para o juiz para dar sequência no processo envolvendo 777 e CRVG, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Por enquanto, Lúcio segue como CEO, a Kátia como a CFO e o Pedrinho comandando a SAF. Palavras de uma pessoa da SAF para mim. Hoje, uma pessoa dá a palavra final, que é o Pedrinho. Se ele disser, traz o Felipe Coutinho, a SAF vai trazer. Traz o Felipe Coutinho, traz o Mbappé, traz o Neymar, a SAF vai trazer. A palavra final é com o Pedrinho. A bola está com ele. E com quem entende. Um grande abraço e até amanhã. Amanhã tem live, hein? Vamos fazer uma live às 7 da noite. Às 6 com os membros do canal. E às 7 com você para a gente falar muito sobre a nossa paixão e a preparação para o Clássico com o Flamengo. Então bora falar agora de preparação, né? Porque ontem foi o primeiro treino ali do Álvaro Pacheco com todo o elenco, né? No dia anterior ele teve lá no CT, trabalhou com alguns jogadores, mas ontem o elenco completo, inclusive jogadores lesionados, né? Estavam lá no CT Moacir Barbosa, né? O Jair e o Paulinho também participaram ali, né? Junto com o restante do grupo de uma conversa que houve ali com o Álvaro Pacheco, né? E cara, a gente pôde ver, né? Numas imagens cedidas pela Vasco TV, lá no canal do YouTube oficial do Vasco, né? Um pouco do trabalho, né? E cara, um treinador energético, chamando a atenção, participando junto com os jogadores ali das atividades. E é isso que eu gosto, cara. Eu acho que treinador é isso. Ele tem que estar no dia a dia, ele tem que dar esporro quando tem que dar esporro, tem que ser paizão quando tem que ser paizão, né? E parece que o Álvaro Pacheco chegou, né? Com esse intuito, né? Com esse sentido aí de traçar uma mudança radical nesse elenco, né? E nessa forma que o Vasco vinha jogando anteriormente sob o comando do Ramon Dias. Então o Vasco vai ter mais uma semana de preparação, né? O Vasco volta a campo somente na próxima semana, né? No próximo final de semana no Clássico contra o Flamengo, né? Jogo que acontecerá no Maracanã. Existe a possibilidade de na terça ou na quarta-feira a gente ter um jogo treino, né? Um amistoso ali para que ele possa testar ali a equipe, testar algumas variações táticas ali que ele já quer implementar, né? Ele quer mudar o esquema, então a tendência é que a gente faça pelo menos um jogo treino, né? Um amistoso contra uma equipe local do Rio de Janeiro, né? E aí seguir a preparação, seguir os trabalhos aí para que no próximo final de semana a gente possa voltar a campo aí com um grande resultado, com uma grande partida aí, com uma grande vitória contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Bora agora falar sobre atualizações de alguns assuntos ali que estavam incomodando, né, dentro do Vasco aí até ontem, né, que é a situação dos atrasos de direito de imagem dos jogadores, né, salários estão em dia, mas ali acabou atrasando o direito de imagem que foi sanado ontem, foi pago ontem, né, o Vasco recebeu parte do dinheiro ali, do patrocínio da Betfair e o Pedrinho, né, juntamente com o pessoal da SAF, usou essa grana para poder quitar tudo que tinha em atraso até o momento. Então, notícia boa, né, notícia aí que deixa a gente feliz, satisfeito em saber que tá tudo em dia, tá tudo certinho com o elenco, com os jogadores e também com a comissão técnica recém-chegada. E agora, trazer uma atualização para vocês sobre 2 jogadores que estão fazendo muita falta, né? Principalmente o Paulinho, que estão no departamento médico, né? Os dois tiveram a mesma lesão, que é a lesão ali do ligamento cruzado, né? O rompimento total, fizeram cirurgias, estão fazendo um trabalho de recuperação muscular, recuperação física, e cara, a notícia é muito boa, tá? O Paulinho tá superando as expectativas, já tá até correndo, né? Fazendo trabalhos ali de corrida, e o Paulinho pode ter uma volta aí entre o mês de agosto e setembro, né? Então, notícia muito boa, ele é um cara muito
forte fisicamente, então notícia aí excelente, né? Um reforço de peso, né? Se a gente conseguir contar com o Paulinho já em agosto pro Campeonato Brasileiro. A situação do Jair também tá evoluindo, mas como a lesão dele foi depois e o Jair não tá tendo a mesma recuperação que o Paulinho, ele provavelmente só voltará ali entre outubro e novembro, né? Mas ainda assim, desejamos toda a sorte do mundo para os dois se recuperarem bem e voltarem aí na ponta dos cascos para ajudar o Vasco aí na sequência do Campeonato Brasileiro e também a partir da próxima temporada, né? Quando os dois estarão 100% prontos aí para agregar aí a esse elenco vascaíno. Agora, falar sobre janela de transferências, né? Porque ontem tivemos um pequeno gosto aí do que a gente pode esperar para essa próxima janela, né? Lembrando que ano passado a melhor janela de contratações do Vasco foi justamente essa, né? A do meio do ano. A gente trouxe Verratti, trouxe Paulinho, trouxe Medel, trouxe o Payet, trouxe até o técnico, né? O Ramon Dias, que foi muito importante ano passado, e parece que essa mesma história vai se repetir agora, no meio do ano de 2024, né? Ontem tivemos a volta do Coutinho para o Brasil, ele ainda não assinou contrato, né, oficial com o Vasco, mas o Coutinho ontem deixou claro, né, que o caminho natural é ele retornar para o Vasco da Gama. O que falta para isso acontecer? Ele tem que assinar a rescisão contratual, né? Ele rompeu o contrato dele com o Aston Villa, a tendência é que isso já aconteça no começo da próxima semana, né? Ele já deve estar aí ficando livre para assinar um contrato com o Vasco. Aí você vai perguntar, Mário, quanto tempo de contrato que o Coutinho vai fechar com o Vasco? Pelo que a gente apurou, serão 3 anos, né? Até o final de 2027, né? 3 anos e meio, para ser mais sincero, até o final de 2027. Coutinho que deve receber um salário ali de em torno de 600 mil reais por mês, e mais do que justo, né? Ele tá tendo uma redução salarial aí de, cara, muita grana. Ele ganhava lá no Aston Villa 3 milhões de reais por mês e aceitou, né, esse retorno por gratidão, por amor, por respeito ao Vasco aí, esse retorno aí com salário muito, muito inferior do que ele ganhava lá na Inglaterra. E agora falar sobre outras situações de mercado da bola. Primeiro, Gary Medel, muito próximo de sair do Vasco, né? O Gary Medel, que provavelmente vai jogar no Boca Juniors, né? Um gigante do futebol sul-americano e mundial, né? O Medel que acabou ficando queimado no elenco do Vasco, depois de uma briga que ele teve no começo da temporada com o menino da base, depois aí acabou perdendo espaço e hoje é um reserva, né? Um jogador que tá ali no banco e recebe um salário muito alto, né? O Medel recebe hoje 800 mil reais por mês, e com essa situação aí de queimação entre os jogadores, ele já teria pedido a liberação, e a tendência é que na próxima janela ele seja desligado, né, e seja recolocado lá no Boca Juniors da Argentina. Outros jogadores que também podem sair, caso hajam propostas e propostas boas, são Léo Jardim. Já houve uma sondagem do Sporting de Portugal pela contratação do nosso goleiro, né? Vou ficar triste de sair, mas futebol, a gente sabe, é assim, cara. Futebol, se chega uma proposta boa, muitas vezes os clubes precisam negociar para fazer fluxo de caixa, para girar ali o fluxo, né, dos clubes, e é importante, né, você vender jogador para trazer novos atletas. Então, Léo Jardim, existe essa possibilidade, e o Lucas Piton é outro também que está aí recebendo muitas sondagens do futebol europeu, e não me surpreenderia, né, se chegassem algumas propostas pelo nosso lateral esquerdo aí já para o meio dessa temporada.